Brasil, o país mais rico em água doce e florestas tropicais, com a maior biodiversidade do mundo, um dos maiores produtores de alimentos e riquezas minerais. Está entre os maiores consumidores mundiais em tecnologia digital e na produção de veículos automotores. Possui um dos maiores e mais belos territórios do planeta, a oitava maior economia do mundo e a mais provocadora das questões. Esse mesmo Brasil ocupa as últimas posições em qualidade da educação e, entre todas as nações, é a que menos valoriza seus professores. E para falar sobre esse tema, consultamos alguém à altura dessa questão. Um grande educador, presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, foi membro do Conselho Nacional de Educação, presidiu a Comissão da Base Nacional Comum Curricular, autor de resoluções e diretrizes no ensino fundamental, educação infantil, carreira do magistério, sociologia e filosofia no ensino médio. 2 vezes deputado estadual em São Paulo, secretário de Educação em São Paulo e em Taboão da Serra, recebendo prêmios internacionais pelas Nações Unidas. César Calegari. A matemática, a história, a química. Eu não gosto de matemática, mas a minha professora de matemática é legal. Meu tempo de escola, aprendi muitas coisas, né? Como ter uma relação interpessoal com pessoas diferentes do meu lar. Qual que é a pergunta que você fez para eles? Tolerância. além de a gente incluir o vôlei na nossa festa, tinha as danças típicas que era muito maravilhosa. O que a escola ensina? Mesmo assim, quando a gente estuda português, matemática, ciências, para que a gente estuda? Para construir um mundo melhor. Esse compromisso com a construção de pessoas mais éticas, mais conscientes, mais responsáveis, para construir uma sociedade melhor. Tantos feitos pela educação, o que é reconhecido dá certo, permanece ou predomina a descontinuidade? Não, um dos piores problemas que existe no Brasil na área da educação é a descontinuidade, principalmente em relação aos governos, né? Os governos que chegam, em geral, jogam no lixo o acúmulo que aconteceu, não apenas nos governos anteriores, mas pelo trabalho de tanta gente, professores, professoras, pesquisadores e tal. Está acontecendo isso hoje no Ministério da Educação. Parece que se joga no lixo pelo menos 30 anos de esforços e de acúmulo em relação a tentativas, pelo menos, de avançar a qualidade da educação brasileira para todos. É um problema sério. O que faz um deputado estadual? Bom, atualmente muito pouca coisa, né? Quando eu fui deputado, eu dei muito trabalho para o governo, né? Porque eu acho que uma das coisas que nós temos que atuar é no campo não apenas das ideias, mas no controle, né? E eu descobri que o governo, na época, desviava muito recurso da educação. Então, criamos uma CPI, eu propus essa CPI, presidi, e nós comprovamos que o governo desviou, né, naquele período, mais de 4 bilhões de reais que eram de direito da educação. Desviou para outras áreas, né? E foi um grande feito, porque não apenas esse dinheiro foi devolvido, como mudaram os critérios, né, e a educação do Estado de São Paulo passou a ter mais recursos. Dinheiro? Nossa, não sei. Mas acho que o dinheiro deseduca. Porque muita gente acha que com dinheiro você pode comprar coisas que não deveriam ser compradas. Trocar esses malandros que estão aí levando o dinheiro e até o dinheiro da comida das crianças. Tá aí. Do jeito que está, não vejo muita perspectiva, não. Tem que ter valorização dos professores, tem que melhorar as escolas, valorizar a educação de fato, né? Então é isso, é só querer fazer, dá para fazer. Escola sem partido. É uma política de partido sem escola? Claro que é. É uma política da mordaça, né? Eu chamaria que esses que propõem escola sem partido
pretendem, na realidade, um processo de caça aos professores, né? Professores, para essa gente, representam uma ameaça, né? E, na realidade, toda vez que você tolhe, limita, interdita um debate, né, que é o que se pretende com essa ideia, essa fantasia, né, porque, na realidade, nenhum de nós quer que a escola seja partidarizada, mas esses que falam em escola sem partido, o que, na realidade, querem é uma escola sem visão, sem debate, sem consciência, sem provocação. Isso não é educação, porque toda vez que um professor tiver com uma espada na cabeça, tiver alunos que estão filmando a sua aula, né, para serem incentivados a delatar o próprio professor, porque às vezes não vai com a cara para o professor, enfim, qualquer coisa assim, você tem uma ameaça, um tolhimento, né, não apenas para o profissional da educação, mas para o próprio estudante, né, que está sendo ensinado a não ser uma alma livre, mas um delator. Isso é a pior coisa que existe. O ensino à distância pode gerar ainda maior distância ao ensino de qualidade? Depende onde, porque é claro que nós temos hoje, as novas tecnologias nos permitem vários acessos, né, à distância, ao conhecimento, à experiência e tudo mais. Mas o ensino à distância substituindo a escola, principalmente na educação básica, isso é péssimo, porque é um direito fundamental, né, da criança e sobretudo da juventude, de aprenderem com eles próprios, né, de terem experiências sensíveis, descobertas, estabelecimento de laços de afetividade, de colaboração. Isso se dá na escola, né, no ambiente da escola. E separar os meninos, né, isolando-os, né, atrás de tela de computador, enfim, toda vez que se isola, eles não constroem uma ideia, né, de uma sociedade mais solidária, que respeite mais as diferenças, que é capaz de colaborar, uns colaborarem com os outros, de debaterem, aprenderem com o debate. Isso não se faz isolando a juventude. Aqueles que querem substituir a escola pela educação à distância, no fundo, são inimigos da escola. A diversidade, ela faz parte da vida, da realidade, né? Toda vez que você isola as pessoas, você está limitando a sua capacidade de compreender a complexidade do nosso mundo. O que você ouve sobre o ensino público? Eu ouço que é muito ruim, que os professores não ensinam direito. Mas se fosse verdade, ninguém aprenderia nada as coisas que as pessoas aprendem. É uma época que não vai voltar, eu acho. Assim, a questão do ensino público, hoje em dia os jovens não sabem o que é isso. Eu vivenciei isso, entendeu? De cuidado com os professores, a gente gostar de ir para a escola. Educação universal de qualidade deve ser privatizada? Não, eu acho que a educação, antes de mais nada, é um direito público do sujeito, subjetivo. Então, claro que nós temos sempre que conviver, admite-se a existência de instituições particulares, privadas, mas como é um direito fundamental, né, ele não pode ficar ligado à questão do lucro, né, e, portanto, deve ser assegurado pelo Estado, pelo poder público, pela população, através do Estado. Então, eu defendo a escola pública, recursos públicos para a escola pública. Ela tem que ser boa, né? E escolas particulares devem ser apenas uma opção para algumas famílias que, por algum motivo, querem uma escola mais identitária com a sua própria característica. Mas a escola pública deve ser um direito de todos. Não, isso aí é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa que faz muita falta, né? O estudo, né? Acima de tudo, hoje em dia tem que ter o estudo, né? Se não tiver estudo, não dá para você fazer nada hoje em dia, né? Fiquei muito tempo parado, muito tempo mesmo. E você sabe que na vida a gente tem coisas que quando a gente deixa de fazer, incomoda o seu pessoal. Então, no caso, agora eu tenho a oportunidade de terminar, eu voltei do zero e cheguei onde eu estava e agora continuando. Inclusive eu falei para ela assim, ó, meu filho, é o seguinte, se é uma coisa que eu não tenho, eu estudo, vou dar para você. Então, inclusive, ela é estudada, é jornalista, graças a Deus, né? Na série Educação.doc, os cineastas Luiz Bolognese e Laís Bodansky mostraram o cotidiano de 8 escolas públicas que conseguem oferecer um ensino com padrões de primeiro mundo,
mesmo estando em áreas pobres. Estamos fadados ao futuro da escola brasileira depender de iniciativas particulares, autônomas? Então, o Brasil tem muitos exemplos de educação de boa qualidade na área pública, mesmo nas áreas mais periféricas do Brasil. Um exemplo grande disso, né, bastante eloquente, aconteceu e acontece hoje no Ceará, que era um estado que há poucos anos atrás estava lá embaixo com índices educacionais muito precários, e hoje é um estado que, apesar de ainda continuar sendo um estado pobre, no ponto de vista da educação, é um estado que está na dianteira. Por quê? Porque não deixou ninguém para trás. Né? Tomaram uma decisão, que é uma decisão não apenas política, mas de toda a sociedade, de garantir, em primeiro lugar, que todas as crianças, mas todas as crianças sejam alfabetizadas até na sua idade certa, até chegar aos seus 7, 8 anos de idade, até o terceiro ano do ensino fundamental. Isso garantiu que houvesse continuidade das políticas educacionais e a educação cresceu. Então, o Brasil não precisa buscar fora, tem muitos exemplos dentro de educação de qualidade. A inteligência de um povo assusta os políticos? Sempre. Não todos, né? Porque tem políticos, eu acho que a política é uma coisa importante, né? Ela faz parte das relações humanas, e bons políticos querem a inteligência, investem nela, investem inclusive na educação e na cultura. Agora, aqueles que querem exercer a sua dominação pelo atraso, pelo obscurantismo, esses não gostam da educação. A democracia é possível sem educação? Não, não é possível. Não é possível. Sem educação, igual a autoritarismo, subserviência, prostração. É uma coisa não humana. Você vê não, aquele menino, aquele carinha ali que o motorista arrancou o braço dele e jogou dentro do rio da Ricardo Jafé? Então, é isso que está, né? Você acha que isso tem a ver com educação? É falta de educação. A segurança existe sem educação? Com a educação, todos nós sabemos que a violência diminui, né? A falta de educação, a falta de oportunidades, a falta de uma visão mais ampla da sociedade, isso gera violência. Ela, como gera uma interdição, né, de possibilidades, as pessoas procuram outros caminhos que são caminhos antissociais, né? Então, está mais do que provado. Quando eu fui secretário de Educação em Taboão da Serra, investimos muito na educação, muita energia, pouco dinheiro, mas muita energia. Mas a cidade se transformou numa cidade educadora e, sendo uma cidade educadora, ela que era uma cidade que estava todas as semanas nos jornais por crimes, ela diminuiu muito o nível de violência e de criminalidade na cidade porque a educação cresceu. À medida em que sobe a educação, diminui a violência. Uma política que investe em educação, fechando escolas públicas, retirando matérias essenciais, reprimindo seus professores, é uma política contra a educação? Ela não investe na educação, ela investe na deseducação, né? E isso é proposital, né? Na história da educação brasileira, as elites atrasadas que ainda estão por aí, vários desses setores, têm medo da educação. A educação ela é libertária e muitos desses setores da elite acham que um povo educado, né, preparado, consciente, com capacidade de ter um espírito crítico, não vão voltar, né, não vão trazer ao poder essas pessoas. Então, a educação é uma ameaça, pelo menos para certos setores que ainda existem na sociedade brasileira. E a quem interessa um país mal educado? A esses setores, né, que se agacham, se curvam a interesses de potências estrangeiras, de grandes empresas, né, que recusam a construir um projeto de desenvolvimento para o país, que seja um projeto de desenvolvimento com justiça social, se recusam a diminuir, pelo menos, as desigualdades brutais que o país tem. Enfim, a falta de educação interessa ao atraso, ao conservadorismo, né, a essas coisas que já deveriam ter sido superadas no Brasil, ainda não foram, e vira e mexe voltam às vezes até pelo voto, né, o voto equivocado de pessoas que não tiveram condição de ter uma educação que lhes permitisse ter uma visão mais crítica, mais consciente a respeito das suas opções eleitorais. Seguindo a receita do Provocações,
O que não perguntamos que você queria responder? Bom, se eu acredito que as coisas têm jeito na educação no Brasil, né? Acredito que tenha. Não olhando para o que se formou e está se formando agora no âmbito federal, né? Eu me lembro de uma frase célebre do Dante, que acho que deve ser colocada na porta do atual Ministério da Educação. Essa frase diz mais ou menos o seguinte, se eu me lembro bem: Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Isso quer dizer o seguinte, que vocês que vão entrar percam totalmente a esperança, porque eu acho que não se pode esperar nada em relação ao Ministério da Educação, que está aí, né? Mas o Brasil é um país federativo, é um país diverso. Nós temos 2 milhões de professoras e professores no Brasil, só na área da educação básica, e isso é a nossa esperança. Nós temos quase 50 milhões de jovens e crianças que dependem e sabem que a educação é a sua única possibilidade de uma emancipação, né, de se colocar numa cidadania plena. Então, essa é a nossa esperança. Tá? Então, de um lado, pouca esperança nos governos, e sobretudo no governo federal, mas muita fé, muita esperança na capacidade de luta e de realização dos educadores e dos estudantes. E lembrando o filósofo Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. É um bom tema para encerrarmos e continuarmos pensando sobre o assunto educação. Muito obrigado.